Amém, queridos? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 2. Aleluia, Jesus. Você crê que Deus pode falar com você nessa noite? Sim ou não? Amém? Eu queria orar com você mais uma vez. Fecha os teus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, esteja conosco. Fale conosco, Espírito Santo, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha me usar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pai, eu reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença, Senhor. Sem a Tua presença eu não consigo. Eu coloco todo o meu conhecimento humano diante da Tua presença, isso não é nada. Mas, Senhor Deus, o Senhor é poderoso, a Tua palavra ela é viva e eficaz para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor Jesus, nós nos rendemos, nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar e te pedimos, Pai, fala conosco. Nosso coração está sedento por ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Pai, ministra os nossos corações de uma forma poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos compartilhar um pouco dessa palavra. Semana retrasada você ouviu aqui o pastor Dalster falando sobre conhecer a Cristo custa algo, né? Filipenses capítulo 3, de 2 a 10. Semana passada o nosso pastor Marcelino pregou sobre o manual e o fabricante. Como é importante nós não somente termos o manual, mas de fato a gente conhecer o fabricante. E foi muito poderoso. E hoje eu quero compartilhar com você sobre conhecer a Cristo. Continuar falando com você sobre conhecer a Cristo. Você pode falar para a pessoa que está do teu lado, fala bem assim: você conhece a Cristo? Você pode dizer que você conhece a Cristo? Eu acho muito top e bacana, porque se eu fosse chamar aqui a sua Emily para passar um tempo lá em casa, não quero, tá? Só estou brincando. Brincadeira, filha. Eu saberia o que de fato ela gosta de fazer. Se eu chamasse aqui a Carol, né? Minha sobrinha aqui, ó, para passar um tempo lá em casa, eu saberia o que ela gosta de comer. Se eu chamasse a minha irmã Rosana, para minha irmã, vamos lá em casa, eu saberia o que ela gosta de fazer, pelo nosso grau de intimidade. Olha para mim. Porque conhecer alguém fala sobre você ter intimidade. Você pode repetir isso comigo? Conhecer alguém fala sobre você ter intimidade. E falando sobre isso com você, eu quero te fazer essa pergunta de novo. Você conhece a Jesus Cristo? Você sabe o que Ele quer para a sua vida?
conhecer a Cristo, saber quem Ele é. E nós vamos falar sobre isso. Nós estamos nessa mensagem sobre conhecer a Cristo. Você ouviu conhecer custa algo? Você ouviu que conhecer, nós precisamos conhecer o manual, precisamos conhecer a palavra de Deus. Se tem uma forma ao qual nós podemos conhecer a vontade de Cristo para a gente, é conhecendo a sua palavra. Quem aqui na nossa cultura nós não temos muito, né, o costume de ler o manual. Sim ou não? É só comigo que acontece? Eu comprei um produto e aí quando chegou em casa, eu fui na minha dedução. Os homens vão me entender aí, ó, né? Eu fui deduzindo ali, fui tirando um parafuso e outro. Mas eu falei, cara, sabe aquela coisa assim que fica aqui, ó? Eu falei, deixa eu pegar o manual. Eu peguei o manual, Dani, e comecei a olhar o manual. Sabe o que eu acho interessante? No manual estava explícito assim, ó. Atenção, não retire esses 2 parafusos. Adivinha o que aconteceu? Isso é sinal que não acontece só comigo, né? Acontece com você também. Da mesma forma, a gente faz com o Espírito Santo. Da mesma forma, a gente faz com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas coisas ao qual você está vivendo, muitas coisas ao qual você está passando, é porque você tomou a decisão sem antes consultar o manual de vida. Você está comigo? Ei, conhecer a Cristo custa algo. Conhecer a Cristo precisa conhecer a sua palavra. Nós deixamos de crescer e de viver o que Deus tem para nós de melhor, porque nós esquecemos de ler o manual, Anias. Muitas circunstâncias ao qual você está passando é um propósito de Deus. Você está comigo? Eu sinto Deus neste lugar aqui, você sente? Deus está na casa, cara. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, porque não é por mim, é por nós, é pela tua igreja. Obrigado, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Espírito Santo. E sabe o que eu acho lindo? Porque muitas pessoas param no meio do caminho, falando bem assim: por que você parou de orar? Ah, pastor, eu estou cansado. Mas por que você desistiu do seu casamento? Ah, pastor, eu estou cansado. Mas por que você não vai mais na célula? Não, pastor, eu estou cansado. E sabe qual é o problema? Que muitas pessoas, muitos de nós têm parado porque estão cansados. Estar cansado, querido, não é o problema. Estar cansado não é um problema. Você tem que aprender que quando você está cansado, o que você faz? Repete, me ajuda? Me ajuda, senhor. Quando você está cansado, você faz o quê? Descansa. Você não para porque você está cansado, você descansa. O problema é que nós estamos tomando decisões equivocadas porque nós estamos cansados. Não. Quando você está cansado, descansa. Descansa, não tome decisão. Eu
costumo dizer que no momento de nervosismo não é o melhor momento de tomar decisão. Calma, cara. Descansa. Não tome decisões sem antes conhecer ou consultar o manual. Conhecer a Cristo implica em conhecer a sua palavra. Muitas vezes você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você está consultando o Instagram. Meu irmão, você está perdendo tempo com tanta coisa, menos em conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer. Porque se tem uma coisa para quem está perdido, Ele é a sua bússola, Ele é o seu caminho, Ele é o seu descanso, Ele é o teu alívio, Ele é o teu refúgio, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele não falha, Ele é o teu amigo, Ele é o teu socorro, cara. Ei, então em 2026... Igreja da família, aprenda algo. Quando você está cansado, não pare, mas descansa. Prossiga. Mas pastor, quando eu estou cansado eu continuo prosseguindo. Claro, você pode fazer isso. Na verdade, enquanto você está cansado, você está sendo revelado. Deus está te dando a oportunidade do teu coração ser revelado. Porque quando você está cansado e você tem vontade de desistir, a pergunta é se você está fazendo com a motivação certa. Você está comigo? Deus está falando com você nessa noite. Quando você está cansado, não é para você parar. Na verdade, quando você está cansado e você tem vontade de desistir, isso revela para você aonde está o teu coração, qual é a verdadeira motivação do teu coração. Porque quando você está cansado e não para, sabe o que é poderoso? Quando você não desiste, é que Deus vai te dando forças. Ele vai te fortalecendo. Ele vai segurando na tua mão e você fala: ah, Senhor, eu tô a ponto de desistir. Ele fala bem assim: eu sou contigo. Aguenta mais um pouquinho, a vitória está chegando. Você fala: não, pastor, mas eu não estou aguentando mais, é tanta batalha, tanta luta. Aí Jesus chega e fala bem assim: não, aguenta mais um pouquinho. Segura, porque eu sou contigo. Eu sou o teu. Calma, calma, eu estou te fortalecendo. Calma. Calma, essa tempestade vai passar. Você não está vendo, mas no meio da tempestade eu estou forjando o teu caráter. Eu estou trabalhando aonde você não... Enquanto você descansa, eu estou trabalhando em teu favor. Então, por favor, olha para mim aqui. Enquanto você está cansado, repete comigo: eu não vou mais parar. Meu Deus! Meu Deus! Deus está te ensinando. Deus está te levando para o centro da vontade dEle. E nós vamos aprender sobre isso, sobre conhecer a Cristo. E prosseguir em conhecer. Segundo Samuel capítulo 6. Nós vamos ouvir um momento ao qual, muito importante no momento de Israel, na vida de Israel, na história de Israel. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 1, marca o translado da arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava, sabe, a presença de Deus para o povo, onde Deus se revelava e falava. A arca simbolizava a presença de Deus. Você pode repetir isso comigo? A arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos olhar princípios poderosos para conhecer melhor a Cristo e conhecer melhor a sua revelação. E eu quero que você acompanhe comigo aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, se você é um cristão raiz aí igual a mim.
Você tem ainda sua Bíblia em papel? Abra aí a sua Bíblia e não feche ela. Vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Repete comigo: 30.000. 30.000 pessoas. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram à casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levavam-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Queridos, uma coisa que nós aprendemos com Davi aqui, era o desejo que Davi tinha pela presença de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: como que está o desejo da sua vida pela presença de Deus? Como que está a sua fome, o seu desejo? O que nós aprendemos com Davi aqui é que Davi tinha um desejo insaciável. Não, se a arca representa a presença de Deus, nós precisamos ter a arca aqui em Israel. Hoje, esse texto fala muito de mim e de você. Se nós queremos viver o novo de Deus para nós, se nós queremos conhecer mais a Cristo, nós precisamos entender como que está o seu desejo pela presença de Deus. Quantos aqui conhecem Davi? Levanta a mão. É aquela história de Davi e Golias. Quem conhece a história de Davi e Golias? Amém? É sobre esse menino que nós estamos falando. É esse menino que matou um homem gigante, que blasfemava contra o Deus de Israel. É esse menino simples, que quando a palavra de Deus fala bem assim, que quando Saul estava possesso de espíritos malignos, eles falavam bem assim: não, nós conhecemos um rapaz que toca, ele toca assim como meu Deus, é porque ele está com essa camisa feia aqui que eu esqueci o nome dele. Assim como o Patrick está tocando aqui, Davi tocava. E sabe o que eu acho interessante? Que Saul tinha um trono, Saul tinha um reinado, mas não tinha a presença de Deus. Repete comigo: a presença de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você tem a presença de Deus? Como que está o desejo seu pela presença de Deus? Você lembra, Carlione, quando a gente se encontrou, o primeiro amor, Dani? Lembra do primeiro amor? Lembra, Dani? Quantos aqui lembram do primeiro amor? Lembra? A gente não via a hora, cara. A gente chegava cansado, mas não importava. Não importava o tempo, não. O que a gente queria era a presença dele. Lembra disso, Nath?
Você chegava cansado, Onias, do trabalho, e o pau quebrando, e um monte de problema, o mundo não parava, mas tudo que você queria era estar sentado, era estar prostrado diante dele, e falando: "Oh, Espírito Santo". Você queria ouvir a voz dele, você se sacrificava, repete comigo, se sacrificava. Nós vamos falar sobre isso. Nós entrávamos no quarto e passávamos horas ali: "Senhor, fala comigo". Eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Você lembra disso? Gente, quem tinha o poder naquela época? Saul ou Davi? Me ajuda, quem tinha o poder de governo? Saul ou Davi? Saul. Mas quem tinha a presença? Meu Deus, que bom que vocês estão entendendo. Saul tinha o poder daquela época, mas Davi tinha a presença do Todo-Poderoso, do grande eu sou, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Uma coisa que imprimiu no coração de Davi é o desejo dele pela presença. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós trocamos, nós começamos bem. Nós começamos bem na igreja. Nós estamos bem, nós avançamos. Agora nós estamos tocando bateria, cara. Agora nós estamos pregando, nós somos líder de célula. Uau, que bênção! Mas sabe qual é o problema? Esquecemos do mais importante, da presença dele. Saul estava lá no trono, mas quando o Espírito, a palavra de Deus falava assim, quando o Espírito maligno se apoderava dele, Davi chegava com a harpa dele e tocava. O Espírito Santo de Deus invadia a casa. Você lembra que quando você chegava no ambiente, as pessoas chegavam, olhavam para o Daniel assim, falavam: "Meu Deus, o que esse menino tem? Ele chegou aqui, o ambiente mudou". Você lembra disso? O problema é que você começou a priorizar outras coisas. Você começou a deixar a presença de lado. Pessoas olhavam para mim, para você, e falavam: "Meu Deus, o que esse cara tem? O que essa menina tem?" Quando ela chega aqui, o ambiente muda. A presença de Deus chega neste lugar. Que brilho do Espírito Santo, sabe? Nós temos que aprender isso com Davi. Deixa eu te falar uma coisa, independente do governo, independente de onde Deus te levar, nunca perca o desejo pela presença do Senhor. Meu irmão, você pode ter 30 anos de igreja. Eu nasci num lar cristão, cara. Mas Deus está nos falando e está nos lembrando. Deus está falando com a igreja da família. Nunca perca o desejo pela minha presença. Nunca perca o desejo pela minha presença. Davi tinha um desejo. Ele sabe aquela canção que a gente canta: "Senhor, eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir mais nada. Eu só quero levantar as minhas mãos para te dizer que a minha graça, que a tua graça te basta". Sabe, igreja da família, o que Deus está falando para mim e para você, que independente do que você conquiste, independente do que você tenha, independente do casamento, do namoro, não importa, você não pode perder o desejo pela presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Davi reúne todo Israel, todo o povo, com um propósito claro.
Nós vamos trazer a arca. Repete comigo, nós vamos trazer a presença de Deus. Você faz esse compromisso comigo nessa noite? Igreja da família, nós vamos trazer a presença de Deus novamente, amém? Nós vamos conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Porque Saul tinha o poder, o domínio sobre o governo. Mas Davi tinha a presença. Trazer a arca de volta para o centro das nossas vidas. Isso revela o desejo do nosso coração. Isso revela para você qual é o desejo do teu coração, aonde você se perdeu. Será que o seu desejo ainda tem, a sua prioridade tem sido em desejar a presença de Deus? Ou algo ou algumas coisas têm se tornado prioridade na sua vida? Se tornaram. Jesus Cristo é a manifestação viva da presença de Deus entre nós. Conhecer a Jesus começa quando fazemos dele a nossa prioridade, não apenas um complemento da nossa vida. Muitos de nós têm o costume de procurar a Deus só quando as coisas apertam, sim ou não? Mas o que nós aprendemos com Davi é que Davi tinha um desejo constante pela presença de Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você está passando, Deus só está gritando, como se fosse, sabe, os holofotes de Deus, falando: filho, você perdeu a minha presença. Você perdeu o que mais de precioso você tinha. Sabe o que eu acho lindo? Que Ele não nos rejeita. A gente foi na Cristolândia aqui sábado. Se você não foi, eu vou falar uma coisa com você. Só você não foi. Ramon, foi bênção ou não foi? Quantos aqui foram lá? Levanta a mão aí. Deixa eu te falar, só faltou você lá, meu amigo. Aí você pode falar, você pode se escorar, né? Desculpa de falar: ah, pastor, mas vocês foram. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. É muito melhor como família a gente estar junto, porque juntos nós somos mais fortes. Obrigado, porque no mínimo você tirou um tempo para estar orando por nós. No mínimo você deve ter feito isso. Mas deixa eu te falar, você faz toda a diferença conosco. Por quê, pastor? Porque a gente poderia ter alcançado muito mais vidas se você estivesse conosco. Deixa eu te falar uma coisa, nós entramos num lugar aonde poucos vão. Num lugar aonde um rapaz estava lá, usando droga novamente depois de alguns meses. Entrei eu e Jobson, alguns irmãos lá. Nós perguntamos o nome dele. Querido, deixa eu te falar. Se você reclama da sua vida, você tem que ir lá nesse lugar para você ver o quanto a sua vida é boa, meu irmão. Não é, Jobson? Que estado que Satanás leva a pessoa, cara. E nós oramos por ele. E ele falou algo que marcou o meu coração. Ele falou bem assim: há tanto tempo que eu estou livre das drogas e eu voltei novamente. Eu sozinho não consigo. Mas Deus enviou vocês aqui para falar comigo. E ele pediu para mim recitar o Salmo 1, versículo 1. E a palavra que Deus trouxe para aquele homem é: Deus te encontra, independente de onde você esteja. Conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Que esse seja o alvo da nossa vida. Conhecer a Cristo não é um detalhe da fé, mas é o centro dela.
As suas obras, queridos, elas não revelam que de fato você conhece a Cristo, mas elas são vestígios que você conhece a Ele. Não tem como você conhecer a Jesus e continuar da mesma forma. Amém? Não tem como, querido, você conhecer a Jesus e continuar da mesma forma. Então você não conhece a Jesus. Todas as pessoas que passaram por Jesus foram impactadas pela vida dele. Aquela mulher estava no poço, assentada, escondida da sociedade. Jesus passou por ela. Ela se tornou, uma evangelista. O endemoniado gadareno, que ninguém dava dana por ele, Jesus passou por ele. Ele se tornou um missionário. E uma cidade de Decápolis, um conjunto de 10 cidades foi evangelizada, porque um endemoniado foi curado. Deixa eu te falar uma coisa: se você conhece Jesus, a sua vida tem que ser transformada. Não tem como conhecer Jesus e a sua vida continuar a mesma. Então você não encontrou com Jesus. Ei, meu Deus! Ah, pastor, não que eu sou desse jeito. É que eu vim para a igreja e metade de mim se converteu. Não, pastor, eu nasci assim. Tem algumas coisas que eu estou tratando com Deus. Meu irmão, você já viu alguém ganhar? Você já viu alguém ganhar de Deus, meu irmão? É por isso que você está desistindo, meu irmão. Está na hora de você se render à presença dele e falar: Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu não quero me render pela metade, mas eu quero me render por inteiro. Você está comigo, amém? Primeiro tópico que a gente aprende com Davi é que Davi priorizava a presença de Deus. Segundo tópico, a santidade de Deus e o perigo da irreverência. Versículo 6 ao 8. Acompanha comigo aí. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá, e o chamou àquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Natal significa nascimento. O que você ouviu da Tamara aqui foi um Natal. Foi um novo nascimento. Você está entendendo? Olha que interessante. Na época, Jesus tabernaculava. Ele estava num tabernáculo. E se enviava um sacerdote com sacrifício para oferecer holocausto pelo pecado do povo. Mas hoje, o Verbo se fez carne. Quem estava aqui ontem vai entender o que eu estou falando. O Verbo se fez carne. Ele se despiu da sua glória. Se fez homem como eu e você. Morreu na cruz pelo amor da minha vida e pela sua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, escolheu tabernacular dentro de você. Ei, deixa eu te falar, ele soprou a vida de Deus em você.
Você não entendeu? Ele habita dentro de você. Ele não quer simplesmente ser uma pousada, ele quer fazer morada em você. Como assim? Alguém que mora dentro de você e você não conhece ele? Ele escolheu morar dentro de você. Natal, novo nascimento. Nascer de novo. Talvez existem áreas na sua vida que precisam nascer de novo, que precisam conhecer a Cristo. Não existe um evangelho pela metade, não existe cruz pela metade, meu amado. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu amado, não existe evangelho pela metade. Ele diz: pegue a tua cruz e siga-me. Uzá toca na arca, imediatamente é julgado. Apesar da sua boa intenção, ele desobedece às instruções claras de Deus. Isso nos lembra que Deus é santo, mas não pode ser tratado de qualquer maneira. Jesus se revela a nós, próximo, mas ele não se torna menos santo. Conhecer a Cristo não é banalizar a Deus, mas sim aproximar-se dele com reverência e obediência e temor. Olha para mim aqui. Uzá estava com boa intenção. Muitas vezes você está fazendo as coisas com a boa intenção, mas você não está obedecendo o que Deus pediu para você fazer. Deus não quer a sua boa intenção, Deus quer a sua obediência. A intimidade com Deus nunca elimina a reverência, mas ela te dá temor pela presença dEle. Crescer no conhecimento de Cristo não é você ter uma boa intenção, mas sim uma vida de obediência a Ele. Você está comigo? Davi, naquele momento, ele entendeu que tinha algo errado. A presença de Deus, ela traz vida ou ela traz morte? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, ela traz o quê? Vida. Mas por que Deus matou Uzá? Como que está a sua vida? Se você julga conhecer a Deus, o que tem dentro de você? O que você está vivendo? É vida ou morte? Porque como você está vivendo revela se você conhece a Cristo ou não. Se você está prosseguindo em conhecer, querido, é nítido, quando você conhece a Cristo, você não perde tempo com ressentimento. Você perdoa rápido. Você vive em liberdade de vida, você vive em novidade de vida. Conhecer a Cristo é parecer cada vez mais com Ele. Você está comigo? Uzá tentou dar uma forcinha para Deus, boa intenção. Sabe quando você tem uma boa intenção, Fernanda? Sabe? Quando alguém está caindo, você fala assim: ô tadinho, deixa eu lá ajudar. Caiu. Não é? Boa intenção. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre boa intenção que Deus está falando. Deus está falando sobre obediência. Deus está falando sobre conhecer a Cristo. O temor do Senhor não nos afasta de Cristo, ao contrário. Ele nos conduz a um relacionamento mais profundo. Jesus nos ensina a obedecer a Deus, que é o caminho para a verdadeira vida abundante.
Davi sabia e conhecia as direções e as diretrizes que Deus tinha dado. Ei, olha para mim. Você sabe o que você precisa fazer para voltar a este lugar da presença de Deus, sim ou não? Você sabe. Da mesma forma, Davi parou e falou bem assim: epa, tem alguma coisa errada. Davi teve uma boa intenção. Ele colocou a arca num carro novo. Ele fez um carro novo. Mas não é sobre isso, um método novo. Deus tem a forma dele. Ele não vai negociar com você os princípios. A forma de Deus continua sendo a mesma. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que aquele que tiver em secreto te recompensará. Simples, né? Sabe o que eu acho lindo? Que não custa nada, irmão. Um coração quebrantado ele não rejeita. Mas a gente perde tempo com tanta coisa. Repete comigo assim: Davi sabia. Vira para a pessoa que está do teu lado, aponta o dedo de profeta assim com carinho. Faz com todo mundo, até quem está em pé aí atrás. Fala assim, aponta o dedo. Fala assim, faz assim no ombro dela. Fala assim: opa, caiu aqui, ó, tão forte. Fala assim: você sabe o que você precisa fazer para trazer a presença de Deus. Amém? Você sabe, meu amado, você sabe, minha amada, o que Deus está te pedindo. Davi sabia. Pastor, como que Davi sabia? Deuteronômio, capítulo 17. Deixa eu abrir rapidamente aqui. Volta um pouquinho aí, não, deixa eu ler aqui para ficar mais didático. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Essa era uma instrução. Você está comigo? Quantos vão ficar comigo aqui até o final, amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você, amém? Deus está falando com você, amém? Então aprenda uma coisa. Davi sabia, assim como eu e você sabemos. Por quê? Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Era instrução para todo rei. Deus deixou ordenado para todo rei, olha só: quando se assentar ao seu trono, ao seu reino, escreve para si um livro de uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes e levitas. Conservará uma cópia consigo e levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos para cumprir. Você está entendendo isso? Davi sabia. Deus está falando o seguinte: faz uma cópia da palavra, guarda para você, medita nela de dia e de noite. Davi sabia. Versículo 20: isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte dos mandamentos, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias e os dias do seu reino, e os seus filhos no meio de Israel. Repete para a pessoa que está do teu lado, fala bem assim: você sabe o que você precisa saber. É ótima, ficou redundante a frase, né? Mas ei, você sabe. Guarda essa palavra no teu coração. Se nós queremos conhecer a Cristo, nós não vamos conhecer a Cristo através da sua palavra. Uzá morreu por causa da irresponsabilidade de Davi. Ele sabia. Pastor, como ele sabia? Vamos lá. Abra aí 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 12 a 15. Eu vou ler para ficar mais didático, mas fica comigo aqui. Eram as instruções que Deus tinha dado a Moisés de como carregar ou como fazer o translado da arca. Olha só, ele disse:
Vós sois chefes das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Senhor Deus de Israel, ao lugar que tenho preparado. Então olha para mim. Levar a arca de Deus exige sacrifício. Você pode repetir isso comigo? Levar a arca de Deus exige sacrifício. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Há quanto tempo você não tira um tempo de jejum? Há quanto tempo você não se debruça sobre a palavra? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo o teu coração não aquece pela chama do Espírito Santo? Há quanto tempo você não sacrifica algo para Deus? Davi sabia, ele tinha instrução, ele tinha direção e como fazer. Versículo 13, visto que não levastes da primeira vez, o Senhor irou-se contra nós, porque não o buscamos da forma correta. Você está comigo? Ei, Davi aqui está sendo corrigido. Ele se irou contra nós porque não buscamos da forma correta. Ei, tem uma forma correta de buscar a face do Senhor. Tem uma forma correta de buscar a presença de Deus. Não pode ser de qualquer jeito, meu amado. Assim santifiquemos. Assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Repete comigo, nos ombros. Aonde estava sendo conduzida a arca? A arca de Deus tem uma forma certa e o jeito certo de carregar. Davi, com boa intenção, tentou fazer da forma que ele entendia. Uzá tentou de boa intenção, Carlos, tentar deixar a arca não cair, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem a forma certa, tem que haver sacrifício, tem que haver renúncia. Você está comigo? Olha para mim aqui. Buscar a face de Deus vai sempre exigir renúncia da minha parte e da sua parte, meu amado. Tem amizades que não cabem mais. Tem namoros que não são mais para você caminhar. Tem coisas que você precisa deixar para trás. Porque a arca de Deus, a presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. Davi fez um carro novo, mas Deus não está falando de carro novo. Deus está falando que os levitas carregavam no ombro. Legal. Era dever de Davi, dos levitas, carregar a presença de Deus no ombro, cara. Imagina que honra. Meu Deus. Os levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela haviam, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra de Deus. Repete comigo assim: tem uma forma de buscar a presença de Deus. Eu já estou terminando aqui agora. Mas eu quero que você fique com uma palavra no teu coração. Segunda Samuel nos fala, se você seguir aqui mais adiante, você vai ver que Davi, depois da morte de Uzá, ele teve uma atitude diferente. Davi falou bem assim, não é de qualquer jeito. É como se Davi tivesse olhado e falado, espera aí, deixa eu olhar o manual.
deixa eu olhar de como é que é carregada a presença de Deus. Pastor, como assim? Davi não sabia? Assim como eu e você, muitas vezes, você sabe qual que é o maior desespero? É muitas vezes a gente estar na igreja e se esquecer como que é carregar a presença de Deus. Muitos de nós um dia foram cheios da presença de Deus, mas nos esquecemos, Daniel, de como é carregar a presença de Deus. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Davi volta agora e fala bem assim: não, nós não vamos mais fazer de qualquer jeito. A palavra de Deus fala aqui, se você continuar lendo, a palavra de Deus fala que a cada 6 passos, repete comigo aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos Davi dava. Ele levantava um altar, preparava a lenha, trazia o fogo e sacrificava no altar de Deus. Sabe que eu e você aprendemos aqui nessa noite que sem sacrifício não tem como ter a presença de Deus. Ei, sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que você precisa sacrificar algo. Você muitas vezes está aqui, ó. Está aqui, ó. Sabe, Patrícia, está aqui louvando. Está aqui adorando, sabe, gente? Mas nós esquecemos de como é carregar a presença de Deus. A presença de Deus, ela não, sabe? Deus não precisa de música, e apesar de que isso é maravilhoso. Deus não precisa de um altar, Deus não precisa de um pastor falando para você, não. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Sabe o que Ele precisa? Ele só precisa de um joelho dobrado, falando assim: Senhor, eu só quero a Tua presença. Senhor, sabe, Ele só precisa de um coração prostrado, falando assim: Senhor, me tira tudo, só não me tire a Tua presença. Esse ano de 2026, Senhor, eu não vou dar nenhum passo mais. Tem gente que já andou o ano todo. Davi andava 6 passos e sacrificava e falava: Senhor, não retire de mim a Tua presença, eu só quero a Tua presença. Traga a arca, traga a Tua presença de novo. Muitas vezes nós damos tantos passos e nos esquecemos como é carregar a presença do Senhor. Eu já vi, pode tirar esse sinuzinho aí, pinga. Como que é? Pode tirar isso aí, pingando aí, ó, alertando aí, que eu já vi que passei, tá? Tá de boa. Obrigado. Sabe o que acontece? Obrigado mesmo, tá? Tô de brincadeira, mas é obrigado. Segura aí, Preto, só um pouquinho, por favor. Sabe o que acontece? A gente já vem para uma reunião dessa, já olhando o relógio, para ver a hora de ir embora. Isso é sinal que a gente deu muitos passos e se esqueceu do que é de fato carregar a presença de Deus. A gente acha que é por causa de um fundo, que é por causa de um instrumento, que a presença de Deus vai vir. Mas não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. A gente fica agora, sabe, eu não queria falar isso não, mas vou falar. Tem flamenguista aqui? Tem? Top. É a maioria, né? Até seu Adão falou amém. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Há quanto tempo que você não é extravagante na presença de Deus? Você se preocupa com tanta coisa. Agora, a última coisa que você se lembra é da presença dele. Muitas vezes, o Flamengo foi campeão agora e muitos irmãos foram extravagantes. Sim ou não, Ramon? Você ficou feliz, sim ou não? Teve pessoas que foram muito extravagantes. Campeão, que não sei o quê. Quantas pessoas ficaram felizes com uma conquista, sim ou não? Foram extravagantes, uau! Mas olha aqui que interessante, Davi, a lei dizia que os sacerdotes, os levitas tinham que levar a arca, e Davi fala bem assim, não, eu vou ser muito mais extravagante. Agora, imagina quanto tempo levou, irmão, para carregar a arca da casa, da onde estava, até Jerusalém. Porque agora ele falou bem assim, eu não vou fazer mais segundo a lei, eu vou ultrapassar o que a lei diz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele falou o seguinte, de 6 em 6 passos, eu vou levantar um altar e sacrificar ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo que você não é extravagante na presença de Deus? Há quanto tempo que você está aqui sobrevivendo, irmão? Você está participando de um rito, mas nunca foi sobre isso. Foi sobre um coração quebrantado. Um coração que deseja a presença de Deus de uma forma tão extravagante. Eu falei para Jesus, esse ano ainda, no final desse ano, o pastor Cezinha veio aqui no Imersão de Líderes. E eu fiz uma oração, meu irmão, para Deus. Eu falei, Senhor, tira tudo de mim, Senhor. Mas que nunca me falte lágrima nos olhos. E um coração quebrantado diante da tua presença. Eu quero te desafiar, meu irmão, sabe por quê? Deus não precisa de músicas, Deus precisa da sua decisão. A coisa mais poderosa que você pode fazer nessa noite aqui é sair daqui decidido, declarando, Senhor, eu não abro mão mais de nada. Aliás, perdão, eu abro mão de tudo, mas só não abro mão da tua presença. Você está tão ocupado com tantas coisas, mas se esqueceu do primordial. Você se esqueceu da prioridade, meu amigo. Que é a presença de Deus. Você está cheio de tantas coisas. Você está fazendo tantas coisas, meu amado. Mas você se esqueceu da única coisa que é essencial, que é prioridade. Que é a presença de Deus. Você já deu tantos passos e se esqueceu da presença de Deus. Davi fala não. De 6 em 6 passos. Eu vou ofertar e tudo que eu preciso é da tua presença. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero liberar os ministros. Podem ficar à vontade, por favor, desculpa, tá? Não estava nada programado. Pastor, por que você está fazendo isso? Olha para mim aqui. Porque eu não quero te emocionar nessa noite. Eu quero que você saia daqui decidido. A viver o ano de 2026, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus. Vai passar o ano, meu amado, e se você não decidir, nada vai mudar na tua vida. Davi foi tão extravagante que Mical, a sua esposa, chegou em casa e falou bem assim, que rei é esse que se despede, que se dispe diante do povo? Ele vira para Mical e fala bem assim, eu fui escolhido de Deus. Olha que interessante, olha, versículo 20, isso me quebrou, meu irmão. Olha o que disse no versículo 20. Disse Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes do teu pai e de toda a tua família, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, e sobre o Senhor me tenho alegrado. Versículo 22, ainda mais do que isso me rebaixarei e buscarei me humilhar
diante dos meus próprios olhos. Ei, olha para mim. Sabe o que Davi está falando para Mical? Ainda mais eu vou fazer. Tem uma canção que o Guilherme cantou para mim. E essa canção tem me destruído por dentro. Guilherme é meu sobrinho, para quem não sabe, tá, gente? E ele chegou para mim, tio, essa canção tá me quebrando. E eu fui ouvir essa canção e essa canção me pegou. Essa canção fala assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu choro. Canta aí que eu esqueci a letra. Canta, varô. Se eu chorarei, se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Essa é a minha oração, querido. Teve um culto aqui na igreja da família que acabou a energia. Quantos estavam aqui? E a gente tinha todo o cronograma, sabe, Daniel? E o louvor já estava preparado para cantar. Os meninos talvez vão lembrar disso, né, Patrick? E de repente acabou a luz, sabe, meu amado? Acabou, pum, no bairro acabou a luz. E aí falaram bem assim: pastor, chegaram para mim, eu fico aqui na frente, pastor, o que a gente vai fazer? Eu falei: continua cantando, continua adorando. E o Patrick foi guiado pelo Espírito, ele pegou o violãozinho aqui, ó, acústico mesmo, nessa igreja enorme assim. E a igreja começou a adorar o Senhor. Cara, essa igreja foi tomada pela presença de Deus de uma forma tão poderosa. E o meu coração, você lembra, Regina, não foi? E no meu coração eu falei: Senhor, pode fazer, pode apagar a luz, pode faltar energia, pode acabar, o que quiser acabar, só não me falta a tua presença, nós queremos a tua presença. Falta tudo, Jesus, mas não falta a tua presença. Sabe, queridos, a gente está preocupado com tanta coisa. Teve gente que reclamou, gente. Meu Deus. E o coração de Mical não tome o nosso coração, cara. Teve gente que saiu daqui reclamando, não, porque já não acaba o culto logo. Meu Deus do céu, cara. Eu falando para Jesus, falei: Jesus, tira tudo, apaga a luz, tira refletor, tira altar, só não me retire a tua presença. A glória de Deus invadiu este lugar e Patrick não parava de adorar. E eu oro por isso, Júlio. Eu oro, Patrick, por isso. Eu oro, cara, porque canções novas vão surgir no teu coração, cara. Canções novas vão surgir do teu coração. Quando você só desejar a presença dele, mais nada. Só deixar fluir a presença do Espírito Santo. Sabe, meu amado, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa da presença dele. E eu falei para Jesus naquele dia, Jesus, a gente tem um roteiro. A
A gente cria o cronograma, mas Senhor, o Senhor pode parar a hora que o Senhor quiser. Tira quem o Senhor tiver que tirar, leva quem o Senhor tiver que levar, acrescenta quem o Senhor tiver que acrescentar. Mas Senhor, uma coisa eu te peço, só não nos retire a tua presença. E eu fiz essa oração. Assim como você, eu estou como Davi aqui com as mãos levantadas, e eu queria que você, se você tem algo a sacrificar, se você deseja e entende que essa palavra falou com você assim, pastor, eu preciso abrir mão de algo, eu preciso sacrificar alguma coisa, porque eu perdi a presença dele. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Se você entende que você perdeu a presença e você não conhece mais, levante as tuas mãos aí, declarando, Senhor, eu vou sacrificar, eu entendo. Retire tudo. Sabe por que eu pedi para que a música parasse? Porque você precisa fazer essa decisão, ela precisa ser racional. Essa decisão, ela precisa ser aqui, ó, no seu intelecto, decidindo, Senhor, eu decido. Como Davi, eu desejo a tua presença, assim como como as águas, Pai, ó Deus, assim como os rios, ó Deus, precisam, a corrente precisa correr, assim como terra seca, eu preciso da tua presença. Se você quiser, levante as tuas mãos aí, assim como eu queria que você fizesse a sua oração aí nessa noite, declarando, Senhor, uma chance igual a essa eu não vou ter mais, mas nós só queremos a tua presença. Não nos deixe sem a tua presença, Espírito Santo. Não nos deixe, ó Pai, ficarmos, ó Deus, tão humanos, tão racionais, ao ponto de ficarmos preocupados com tantas coisas, ó Deus, e não nos preocuparmos mais com a tua presença. Pai, ó Deus, que o Senhor venha nos batizar, ó Pai, com um coração quebrantado, que venha haver um batismo de arrependimento sobre nós nessa noite. Pai, gere no nosso coração, Pai, um coração contrito, um coração que deseja a tua presença. Nós estamos aqui como igreja, com as mãos levantadas, declarando, Senhor, nós vamos abrir mão, nós vamos sacrificar o que for necessário. Pai, mas não retire de nós a tua presença. Não retire de nós a tua presença. Eu queria, se você quiser, se você puder, se você quiser e puder, dar um passo de fé. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. O Patrick vai nos conduzir uma ministração aqui, só o teclado. Eu queria que, se você quiser, e você quiser sacrificar algo ao Senhor, você entende que essa mensagem foi para você, eu quero que você dê um passo de fé aqui na frente, declarando, eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero a tua presença. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado porque existem corações ainda quebrantados diante do teu altar, Pai. Corações desejosos, desesperados, declarando, Senhor, nós só queremos a tua presença. Nós não estamos mais preocupados com o tempo, com as coisas, não. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos ser extravagantes da tua presença, Pai, como nós éramos antes. Nós queremos a arca, nós queremos, ó Deus, o Senhor não habita mais na arca, o Senhor habita dentro de nós. O que vale estar aqui, Pai teu, ó Deus, cantar belas canções, se não nós estamos dispostos a vivê-las? O que adianta, Senhor, estar aqui, mas está vazio sem a tua presença? Nós não queremos mais estar longe da tua presença, Senhor. Batiza-nos, ó Deus, eu te peço, Pai, eu sinto isso no meu espírito, que venha sobre a igreja da família, ó Deus, um batismo de arrependimento,
um batismo de corações contritos diante da tua presença. Corações desesperados, corações, ó Deus, declarando: Senhor, eu não quero nada mais, me retire tudo, mas só não nos retire a tua presença. Ah, Espírito Santo, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor.